Esta semana comemoramos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, pai da aviação. E hoje nós vamos contar um pouco sobre a vida dele, que passou parte da infância na região de Ribeirão. Alberto Santos Dumont nasceu 150 anos atrás num sítio no interior de Minas Gerais, onde a casa virou museu que guarda relíquias sobre a vida dele. Desde pequeno, a curiosidade e a genialidade chamavam a atenção de todos. O menino construía os próprios brinquedos e consertava coisas. E cresceu com esse espírito inquieto que mais tarde revolucionou o mundo. Ele foi o único personagem na história que participou da evolução dos mais leves do que o ar até os mais pesados do que o ar. Isso num período de um pouco mais de 10 anos, que é um mérito que ninguém tira de Santos Dumont. O pai era um engenheiro francês e a mãe brasileira, descendente de portugueses. A família chegou a morar no Rio de Janeiro e também na região de Ribeirão Preto, onde se dedicou à plantação de café numa fazenda muito grande. Foi no município de Dumont, bem pertinho da gente, que ficou registrada parte da história de um dos maiores cafeicultores do Brasil e o primeiro contato de Santos Dumont com máquinas da propriedade. É muito incrível falar sobre o Santos Dumont e sobre o contato que ele teve com a mecânica aqui na Fazenda Dumont, né? Nos livros que ele escreve, nas narrações que ele fala da vida dele mesmo, né? Isso são as próprias palavras dele. Ele diz que aqui foram os anos mais felizes da vida dele. Tanto que ele é mineiro, mas se dizia paulista, nascido aqui. Esse contato que ele tem com as máquinas vem desde muito cedo, né? Ele se muda com o pai para cá aos 6 anos de idade. E aqui ele tem toda a liberdade inventiva e imaginativa que uma criança possa ter, né? Ele cresce no meio dessas máquinas e ele narra que ao invés de ver as plantações de café com o pai e com os irmãos, ele se reunia no engenho da fazenda e aprendia como é que funcionavam as máquinas. Então aqui nasce duas coisas muito importantes para o Santos Dumont: a paixão pela mecânica, né, e a paixão pelo voo. Incentivado pelo pai, aos 6 anos de idade já dirigia as locomotivas da propriedade e fazia manutenção nas máquinas de café. A fazenda da família em Dumont foi o celeiro da imaginação do menino, onde tudo começou. O mundo começou a voar aqui. Como ele passou a parte da infância, olha que lindo, né? O nosso protagonista. Então nós temos que enaltecer muito essa história. História que ultrapassou as fronteiras do Brasil. Em 1981, foi estudar em Paris e lá realizou os primeiros experimentos na tentativa de voar. Quando ele está com 19 anos, o pai dele faz uma carta para emancipá-lo, para ele poder ter a vida dele. E na carta diz: vá para Paris, a cidade mais perigosa para um homem. Lá você deve estudar eletricidade, mecânica. Santos Dumont inundou o céu com as invenções, conseguiu dirigir balões e fazer voar o aparelho mais pesado que o ar. Ele encantava os franceses com tanta criatividade. Ele passava o dia no modo cientista dele, planejando e se estropiando na parede e recomeçando e criando uma vida de engenheiro, inventor, e de noite era só a rechique. As invenções de Santos Dumont não paravam, até que em 1901 virou celebridade e notícia nos jornais de Paris ao conseguir ficar 30 minutos no ar com o balão de número 6 que ele criou. Mais que isso, as experiências avançaram e o desafio foi usar o motor mais potente para criar o famoso 14 bis. Em 23 de outubro de 1906, decolou e ficou 7 segundos no ar, 60 metros de percurso e entrou definitivamente para a história. Ele aprimorou o 14 bis e 3 semanas depois voou 220 metros e ganha o prêmio do Aeroclube de Paris. O pai da aviação dedicou a vida aos sonhos de voar. Em sua homenagem, muitas praças, ruas, avenidas e escolas do Brasil carregam o nome dele. O Luiz Cláudio escreveu um livro chamado O Voo do Menino do Interior. Ele diz que a obra
é para levar às crianças inspiração e motivação por todo o legado deixado. Desde criança, aqui no interior, bem distante da capital, ele ousava e imaginava que o homem poderia voar. E ele persistiu tanto em seu sonho que acabou voando, com 14 bis em Paris. Então, a mensagem que Santos Dumont deixa para as crianças do interior é que você tem que perseverar, tem que insistir, tem que sonhar e buscar esses objetivos durante sua vida. Depois de tanta generosidade, coragem, inteligência e criatividade, o herói brasileiro foi vencido por uma depressão. Ele tinha enviado uma solicitação à Liga das Nações para que o avião fosse proibido de ser usado em guerras, mas o apelo não deu certo. Santos Dumont cometeu suicídio por enforcamento no banheiro de um hotel no Guarujá, 12 meses depois de voltar da França, em 1932, quando tinha 59 anos de idade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.